Em 2022, eu já alertava em alguns mercados que a MV Consultoria opera que inflacionar tabela não é valorização patrimonial e que isso só estava instigando a especulação. Então, dava falsa sensação de ganho e que o momento em que o investidor fosse ao seu corretor querer realizar aquele lucro, ele não ia conseguir, a chance era muito grande. Por quê? Porque já havia um excesso de oferta. Então estava se fazendo venda acelerada, parcelado, então é aquela venda que é um sucesso, mas você tem um percentual enorme de recebíveis ainda na jornada, num mercado que é de médio e longo prazo, num país que é volátil como o Brasil. Então a receita estava dada. Oferta crescendo, preço inflacionado, a hora que o cliente investidor fosse buscar realizar o seu lucro, ele ia gerar uma pressão vendedora no mercado e também pressionar o seu corretor de confiança. Então, nós vamos falar hoje aqui sobre inflacionar os preços, tá? Não é valorização. Nós vamos buscar trabalhar aqui realmente com dados para que a gente possa evitar isso. E quando que a gente evita isso? Fazendo a conta na compra, na aquisição. Esquece VGV. Quem me acompanha nesses anos todos sabe, está lá no meu canal vários e vários vídeos, inclusive sobre a época do pós-pandemia, aquela correria atrás de imóveis, pagando valores inflacionados. Está lá no canal, no meu Instagram, marcelog.veloso. Mas vamos lá. Então, nós vamos destacar aqui alguns pontos que o objetivo é justamente esse posicionamento. Agora, nós temos que tirar esse cliente investidor do negócio para ele poder gerar lucro e você seguir gerando a carteira, que é a grande dor do momento. E tem métodos para fazer isso. Não é tão simples, temos que fazer uma análise profunda, mas tem como fazer. Mas qual é a grande questão aqui do inflacionamento, vamos dizer assim, né, do negócio? Vamos lá. Isso significa que agora em 24, fazendo um balanço, tá? Para que vocês tenham uma ideia, em 2023, em alguns mercados que a MV Consultoria opera, o ticket médio já vinha reduzindo 7,28%. Em 2024, ele fechou a 11,78% abaixo, mas isso não é desconto de tabela, gente, não é aqueles 20, 30% de desconto. É em cima de números reais, trimestre após trimestre. Então, ele é muito maior. Esses números refletem a 40%, 50% do valor da tabela. Por quê? Porque a tabela estava inchada, ela estava inflacionada. Então, isso estava acontecendo justamente o efeito que eu estou falando. Você, quando o cliente pressionou por resultado, você foi obrigado a dar a notícia para ele o quê? Que para ele vender, ele tinha que baixar preço. Então, vamos falar de dados agora aqui, ó. Em 2024, nós temos um cenário de mercado que mostra o seguinte: que o crescimento do mercado, houve um crescimento no mercado, houve um crescimento em números de vendas, tá? Mas valorização não tem acontecido. Então, é os aspectos que eu destaco aqui. Você tem crescimento de mercado, mas não tem valorização. Então, é aquela venda alavancada, aquela venda inflacionada, parcelada. Gente, tem anúncios dedicados a investidores do tijolo, querendo dizer que se você parcelar em 100 meses, 120 meses, você está fazendo um ótimo investimento. Gente, e o custo de oportunidade numa economia que nem a brasileira? E a correção pós-chave? Será que tem margem para absorver essa correção e ainda ter lucro no final? Muito raro isso acontecer em 100 meses. Então, nós temos que nos posicionar como profissionais para atender esses investidores. Vamos falar de fundamentos, ok? Então, qual é a atenção aqui? Crescimento em volume não significa valorização para o investidor. Vamos saber decompor os cenários. Isso é importante para um investidor inteligente. Observa, e o corretor que atende investidor tem que estar atento a isso. Então, qual é o sintoma da crise na precificação? É justamente isso. Você tem várias reuniões e sempre falando em desconto. Você não tem argumento para posicionar o dinheiro do investidor.
Você viciou o mercado, a indústria, em algumas regiões, viciou o mercado em descontos, porque sai com a tabela lá em cima, e qual é o único argumento? É desconto. Aí o que acontece? Qual é a taxa livre de risco hoje no Brasil? A taxa livre de risco hoje no Brasil é Selic 15% ao ano bruto. Então o investidor olha e diz o seguinte: bom, se eu não tenho nada que me pague mais que a taxa livre de risco, eu não vou investir. E aí você não tem argumento, porque você só fala em desconto. Então vamos parar com isso, vamos estudar o negócio, ok? O ciclo ele fica vicioso. Então, quem está dentro não consegue sair e quem você está prospectando investidor não consegue ter argumento para ele entrar, porque ele está vendo oferta todo dia de tanto por tanto, facilitando, dando, além do desconto expressivo, facilitando recebendo dações em pagamento, carro, terreno. Então ele começa a ver um mercado pouco atrativo, um mercado extremamente pressionado pela venda, e ninguém está mostrando para ele onde ele vai valorizar o capital. Então, nós temos que parar e avaliar o seguinte: pense aqui comigo. Se você oferece para um cliente investidor em um empreendimento onde o metro quadrado está 25, 30, 40 mil reais, como que você vai justificar para ele essa valorização na planta para 3 ou 4 anos de obra? Porque a conta, ela, em suma, ela é muito simples. Quanto vale esse ativo? Ele tem que valer o valor futuro realizável descontado ao valor presente. Esse é o valor do imóvel na planta. Então, se você está defendendo uma tabela a 40 mil metros, para que ele possa pagar esse imóvel na planta, absorver o custo de oportunidade e ter lucro, você está defendendo que esse imóvel vai ter que valer 50, 60 mil reais o metro privativo. É isto? Você tem convicção disso? Mas espera aí, se existe essa margem toda, será que não tem um equívoco aqui nessa tabela? Ou nós estamos de novo insistindo com a tabela inflacionada? Então, são detalhes que você tem que ajustar para poder melhorar o seu posicionamento, principalmente nos imóveis de segunda e terceira moradia. Porque está tendo um conflito e você não está tendo autoridade para fazer com que seu cliente movimente o capital dele, o patrimônio dele, para ter a atenção que o tijolo precisa. Ok? Então vamos lá. Qual é o conceito correto de investir na planta? É que o imóvel, durante a jornada de execução da obra, você tem que ter o valor que você aportou no início e tem que ter essa valorização no tempo. Ou seja, quanto mais a obra sobe, mais o dinheiro capitaliza, quer dizer, mais valoriza. Então você tem o cenário seguinte: eu investi aqui no lançamento, a obra está subindo, o meu capital tem que estar corrigindo, ele tem que estar valorizando acima do custo de aquisição. Porque senão não faz sentido. Eu vou comprar no dia 1, para daqui 3 anos ou 4 anos eu ter o mesmo valor que eu paguei, de novo, tem alguma coisa errada. E esses são os conflitos de trabalhar com a tabela inflacionada. Você não consegue posicionar a precificação adequada do tijolo. Percebe que você não consegue ser atrativo e competitivo? Por quê? Porque o investimento na planta, ele tem que ter uma estratégia inteligente de segurança e rentabilidade. Então ele não pode ser focado em preço, ele tem que ser focado em valor. Então nós temos aqui cenários que mostram que o retorno, que quando comparado e quando feito com uma estratégia de investimento, o imóvel na planta valoriza muito mais que qualquer outro. E é isso que o cliente quer. Ele quer segurança de valorização. Nós temos que entender que quando o valor real converge ali num comparativo com o desconto que é ilusório, que é feito sobre VGV, você estabelece um conflito para o cliente. Porque como a tabela está inflacionada pelo mercado, pela indústria, por incorporadores, muitas vezes cada imobiliária, cada corretor tem um preço, porque ele fica divagando sobre desconto. Então você deixa de valorizar aquilo que é mais importante, que é a localização e o potencial da região, a qualidade do projeto, a saúde financeira da incorporadora em relação a manter cronograma,
a passar por momentos de retração, ter recurso próprio para garantir o negócio, né? A tendência de demanda, que é o que garante a valorização do imóvel. Por quê? Porque você acreditar que o maior desconto representa o melhor negócio é absurdo. Porque se fosse simplesmente fazer essa conta, eu sempre digo uma coisa: se o mercado imobiliário tivesse todas as oportunidades que ele diz que tem, e todos os investidores tivessem o capital que diz que tem, nós todos estaríamos bilionários. Então isso tem que ser construído, gente, com fundamentos, com indicadores. Então vamos parar de achar que desconto é atrativo. Esse mercado mudou. O cliente hoje tem várias opções para investir o capital. Se você não se aperfeiçoar, entender quais os indicadores é atrativo para o cliente, seja aquele que busca renda, ou seja, locação, ou valorização do tijolo, você não vai conseguir ser competitivo como corretor, como investidor. O seu cliente vai entender que você não tem negócios atrativos para ele, ok? Então, vamos aprofundar mais o conhecimento e montar estratégias sólidas, racionais, certo? O que o investidor qualificado prioriza? O que ele quer? Ele identifica características que geram valor no tempo. Ou seja, o tijolo é, primeira coisa, travar risco de perda de capital. Segundo, buscar valorização. Então ele tem foco em negócios realmente diferenciados, onde ele tem valorização. E como é que você pode comprovar essa valorização? Entendendo a diferença entre preço e valor. Se você ficar falando em desconto, você tá queimando preço. E não é isso que é atrativo. O atrativo, o que ele mais busca, não é queimar preço por desconto. É entender o valor do negócio. Quanto dinheiro vai rentabilizar no tempo. É isso que o investidor inteligente quer e o corretor inteligente está estudando para isso, está formando tese para isso. E a MV Consultoria é especializada em viabilidades com indicadores, com racionalidade, ok? Nós estamos acostumados a entregar inflação mais 6%, inflação mais 8% ao ano. Isso é factível, mas isso você não vai encontrar na internet. Você tem que construir parcerias sólidas com produtos adequados para que o dinheiro possa, acima de tudo, estar seguro e ter rentabilidade. E aí você vai ser atrativo e vai ter autoridade para trabalhar com o investidor, ok? Então, não é o imóvel mais barato que vai gerar maior retorno. Olha o cenário de hoje. Está cheio de oferta de investidor no mercado que não consegue proposta, com números horríveis no resultado. Por quê? Porque não foi feita uma tese de investimento. Você não sabe o ROI do negócio, você não corrige o capital investido, você não consegue distinguir para ele qual é o yield desse dinheiro versus uma rentabilidade na alocação, o custo de oportunidade com a Selic nas alturas. Então você está perdendo o investidor para o mercado financeiro. Mas não é porque o mercado financeiro é melhor. É porque a gente está mal organizado, não está sendo profissional. Ok? Então, o estudo de viabilidade, ele demonstra a saúde financeira da incorporadora, a capacidade técnica de execução, o potencial de valorização da região e a rentabilidade projetada. Você tem como construir teses de investimento e atender o corretor, o investidor, com racionalidade, que é o que interessa. O dinheiro não aceita desaforo. Então, nós precisamos ir além do preço. O potencial do investimento imobiliário é mais importante que o preço. Ok? Então, gente, o verdadeiro valor do negócio está em parcerias sérias, segurança financeira, valorização da região, tá? E definitivamente você tem que entender que os fatores que o investidor mais vai valorizar, mais vai atender, mais vai dar atenção para a sua tese de negócio nesta ordem, potencial de valorização primeiro, a estabilidade da incorporadora, a qualidade do projeto, a localização, depois vem o desconto e depois vem a precificação. Por quê? Porque a questão é simples. Eu não posso comparar todo mundo por metro quadrado. Essa é a teoria que está dando errado. Comparar todo mundo por metro quadrado é a teoria que está dando errado. Porque você tem que entender que terrenos qualificados, incorporadoras que absorvem o risco de mercado, que tem caixa próprio,
que fazem aporte próprio em momentos de volatilidade, tem um metro quadrado diferente. Você tem que eliminar o especulador ou alavancado, porque esse queima o produto, ele sai torrando o produto, ele queima o produto para todo mundo, inclusive para o incorporador. Então, essa é a teoria, é a receita do erro. Esta é a receita do erro. Nós trabalhamos com 5 indicadores de fundamento que estabelecem uma viabilidade consistente para o incorporador e para o seu investidor corretor. Você quer entender disso? Vamos conversar, mas vamos parar de repetir o erro. Você tem tabelas a 30, 40 mil reais o metro na planta, como que você vai defender valorização? De que maneira você vai entender? Como é que está o poder aquisitivo do cliente que vai pagar pronto em 3, 4 anos 50, 60 mil reais no metro privativo? Você consegue mesmo ter autoridade suficiente para comprovar isso? Então, gente, vamos parar e vamos conversar, vamos falar sério sobre dinheiro, porque senão você vai perder seus investidores. A sua carteira de cliente vai ficar fragilizada sempre para renda fixa, porque você não está tendo um estudo de mercado adequado. Certo? Então, gente, vamos lá. Potencial de valorização não é preço. Travar risco de perda de capital não é preço. Garantir a execução do empreendimento com cronograma não é preço. Isso é valor. Todo incorporador, ele é um tomador de risco. Mas para esse incorporador tomar risco e defender e dar segurança para o seu cliente investidor, ele precisa ser sólido. E o incorporador sólido sabe o limite. Aquele incorporador que dá desconto toda semana e que muitas vezes vende abaixo do custo, esse incorporador não vai tomar risco. Ele vai colocar o seu investidor, o capital do seu investidor, no risco dele. Então você percebe que em vez do seu investidor estar investindo, ele está adquirindo um passivo. Percebe? E aí por isso que você está tomando pressão do seu investidor, que busca realizar o lucro dele, quer transformar o imóvel dele em dinheiro e não consegue. Porque ele seguiu o efeito manada, ele comprou pelo preço. Então, qual é o recado que eu deixo aqui? Busque, clique no link, MV Consultoria, você corretor, vamos ver a carteira de investidor que você tem, vamos definir indicadores econômicos, financeiros, que sejam adequados ao produto, à região, vamos corrigir esse dinheiro, vamos fazer uma tese sólida para trabalhar nesse mercado de volatilidade. Isso é possível fazer com análise, com lógica, com racionalidade. Vamos parar de insistir na receita que está dando errado, ok? Vamos trabalhar com parcerias e vamos trabalhar com produtos que tenham realmente potencial de rentabilidade. E a gente sabe trabalhar dessa forma. Busque informações qualificadas para ofertar para os seus clientes negócios sólidos, com racionalidade. Certo? Qualquer dúvida, clique aqui abaixo e vamos bater um papo.